Olha isto. Chineses, muito obrigado. Sentem-se, por favor. Eu sei que há pessoas muito importantes da China. Eu aprecio vocês. Nós vamos nos encontrar. Muito obrigado. Mas ouça isso agora. Então Isaías, ele ouve um endurecimento judicial. Deus decretou um juízo de endurecimento do coração do povo dele, por justiça, como juízo, como punição. Então Isaías gritou: mas Senhor, por quanto tempo? Porque ele disse que eles não vão ouvir e ser curados. Eles vão para o inferno. Então ele grita. Então é isso que eu quero falar com vocês, sobre o remanescente do Senhor, que você vê sentados aqui hoje e ouvindo, que vocês veem sentados aqui. Isaías grita: Senhor, por quanto tempo? Até quando o Senhor fará isso com o seu próprio povo? Ouça o que ele fala. Ele fala sobre o inverno e a primavera. Então vamos para frente. Isaías capítulo 6. Lembre-se que este é o tema central: aparecendo diante do trono de Deus. De volta para Isaías capítulo 6. A nuvem de Deus. Adorando a nuvem de Deus. Não é uma brincadeira. Então Isaías capítulo 6. Isto é o que ele diz. Versículo 11. Então eu disse: por quanto tempo, ó Senhor? E ele respondeu: até que as cidades sejam desoladas e sem habitantes, até que as casas fiquem desertas e a terra seja totalmente assolada, até que o Senhor tenha enviado todos embora para o cativeiro e a terra é totalmente esquecida, e não e o Senhor se afaste dela até que ficar a 10ª parte e tornará a ser destruída. Até que os carvalhos dos quais depois de derribados ainda fica assim uma semente santa. Então esta é a igreja remanescente. Então não importa quão apóstata a igreja no Quênia é hoje, não importa quão apóstata a igreja está apóstata, mas o Senhor vai restaurar a igreja remanescente. Ele está dizendo:
É assim quando ele fala, quando você tem um cacho de uva, ele diz, não joga todo o cacho, ainda tem uma uva boa nele. Ele está dizendo que há o remanescente do Senhor, que serão a semente santa na terra. Eles serão a semente santa. O ministro do estado de Gana está aqui. Ele disse, tem que haver uma semente santa. Alguém tem que se manifestar. Para que quando a primavera vier, então esta semente vai brotar novamente e vai pregar santidade. Então você vai ouvir uma voz: justiça, arrependimento. Se você ouvir isso é porque tem que ter uma semente santa. Aleluia. Há um remanescente, uma semente santa que foi deixada na terra. Vocês podem se sentar. Tem que haver uma semente santa. Então este é o remanescente agora, com o qual eu quero falar. Aleluia. A igreja que vai e sobe nos gloriosos degraus do céu. E quando ela entra diretamente no trono, diante do trono, e começa a adorar, porque ele está dizendo que o querubim da glória, os serafins, eles adoram incessantemente. E esta adoração que eles estão cantando, eles nunca param. De janeiro a janeiro, de dezembro a dezembro, ano após ano, semana após semana, hora após hora, minuto após minuto, segundo após segundo, ano, mês após mês. Eles nunca param, eles nunca param. Tem que ter um remanescente santo. Eles vão ouvir um cântico santo, uma adoração santa, diante do trono de Deus. Aleluia! Porque aquele que está sentado no trono, ele está sentado, e no trono de Judá nunca ficará vazio. E não deixe ninguém te confundir. O reino de Judá, o rei de Judá está sempre sentado no trono, reinando sobre Judá. Dando para eles o sopro, o fôlego, a água, o alimento, curando as feridas, as enfermidades deles. O remanescente do Senhor. Podemos olhar o remanescente? O livro de Romanos, capítulo 11. Eu disse que hoje seria profundo, porque a constelação é perfeita, o alinhamento é perfeito, todas as nações estão alinhadas, todos os superpoderes da casa do Senhor. China, o superpoder. Os Estados Unidos, outra superpotência, está aqui. E todas as outras nações estão aqui. E o Evangelho superpoderoso está sendo pregado para todas as nações. Nós estamos pregando o Evangelho do Reino. Por quê? Porque ele disse: esta visitação que você vê aqui é para dois propósitos. Número 1, para testemunhar diante das nações o reino de Deus que está vindo. Número 2,
para anunciar, de acordo com Mateus 24:13. Então ele diz: agora é para amadurecer a igreja, a noiva, para subir os degraus. 2 objetivos. Que conferência! Quantos concordam que nós temos que ter essa conferência todos os anos? Todos os anos. Então, todos os anos neste tempo, antes das chuvas de setembro, haverá uma conferência internacional em Nakuru. Em Nakuru. Certifiquem-se de reservar seus hotéis antes, porque como vocês viram, está tudo lotado. Olha isso, olha isso. Eu vou marcar no meu calendário, esta é a minha promessa para vocês. Para este condado, ele é o presidente da Assembleia deste condado. Eu disse para você. Que eu disse para vocês que a gasolina vai acabar nos postos. Milhares de ônibus. O alimento vai vender nos supermercados, vai desaparecer. O trânsito vai ficar congestionado. A China está aqui. A China. 400. Então, todo ano haverá uma conferência em Nakuru neste tempo. Jesus é Senhor. O Messias está vindo. Arrependam-se e sejam santos. Abandonem o pecado sexual. Tem que haver um remanescente santo, uma semente santa. Saiam do evangelho do engano. O poder está aqui. Os aleijados estão andando. Os cegos podem ver. Aleluia. Aleluia. Aquele pastor aleijado de Lagos que andou, aleluia. Eu digo para vocês, o que está acontecendo? Eles já estão celebrando. Eles estão celebrando. Até o sol está aplaudindo. 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 Avivamento agora. Isso é maravilhoso. Isso é absolutamente maravilhoso. O sol está aplaudindo. O sol está aplaudindo. Lá fora. O sol está aplaudindo. O sol está aplaudindo. O sol está aplaudindo. O sol está aplaudindo. Ei, 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 ei. O avivamento está aqui.
avivamento rompeu. O avivamento. O avivamento. O avivamento rompeu. Avivamento. O avivamento explodiu. O sol está aplaudindo. O sol está aplaudindo. Aleluia. Aleluia. O sol está aplaudindo. Quando os dois profetas do Senhor, quando eles andaram nessa terra, quando eles estão andando na igreja, quando eles andam na paisagem da igreja, é realmente temível, é muito chocante, é muito temível. Toda a multidão está aplaudindo de pé, junto com o sol, acompanhando o movimento. Os aleijados estão andando aqui. Aqueles que eram cegos estão andando aqui. Todos sentem-se por um momento. Eu lhes digo, que conferência! Isso é uma explosão de avivamento. É um avivamento global. E eu estou pronto. Austrália, você tem que vir com mais de 20 pastores. O problema é a acomodação. Por favor, reservem antes. Oh, alguém filmou a glória do Senhor apontando diretamente para esta tenda, através do sol vindo diretamente sobre essa tenda, apontando para os poderosos profetas do Senhor que estão andando na paisagem da igreja. Este é um tempo tremendo, é uma coisa temível, quando os dois profetas do Senhor estão andando na paisagem da igreja. É uma coisa muito temível, quando os dois poderosos profetas de fogo estão andando aqui, porque há uma conversa de 3 vias, e o Senhor disse: mas você tem autoridade, comande ao sol. Bem-vindos ao reino do poder, o reino da glória. Olha o sol está aplaudindo. Vejam como que o sol está aplaudindo. Isto é surpreendente. O Senhor Yahweh, Ele é Deus. Ele está assentado no trono. Aleluia. O Senhor está no céu. Podemos continuar? Sentem-se por um momento. Então eu estava no processo de dizer que tem que haver um remanescente na terra. Eu disse que tem que haver uma semente santa, um remanescente santo na terra. Porque quando Isaías gritou: Senhor, por quanto tempo? E então agora ele diz: tem que haver um remanescente santo, um povo eleito de Deus. Aqueles que queimam dentro deles pela agenda, pela causa de Deus. E ele está
dizendo, vamos ao livro de Romanos 11, para que eu possa falar com essa geração. Meu filho, Dr. Peter Mayer, agora está ficando sério, certo? Mais poderoso e mais forte. Aleluia. Obrigado por vir. Romanos capítulo 11. É isso que ele diz. Nós podemos ler. Eu quero começar no versículo 11. Depois eu vou explicar. Pergunto novamente: porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pôr Israel em ciúmes. Mas ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Versículo 13. Dirijo-me a vós outros que sois gentios. 15. Versículo 15. Porque se o fato deles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, o que será o seu restabelecimento, senão ressurreição dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. E se for santa a raiz, também o será os ramos. E se porém alguns dos ramos foram quebrados, tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles. E agora vocês se tornaram participantes da raiz e da seiva da oliveira. Então não te glories contra os ramos. Se você fizer, considere isso. Não é você que sustenta a raiz. Ele diz no versículo 19: você dirá então: alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Sim, pela sua incredulidade eles foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, Ele também não te poupará. Versículo 22. Lembra que o meu alvo é do 25 ao 32. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com os que caíram, mas bondade para contigo, desde que você permaneça na bondade dele. Caso contrário, você também será cortado. Eles também. E
se eles não permanecerem na incredulidade, eles serão enxertados. Porque o Senhor é poderoso para enxertá-los novamente. Versículo 24, Romanos 11. Pois se você foi cortado para que por natureza, você que era oliveira brava, e contra a natureza você foi enxertado em boa oliveira, que é Israel. E quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais dela. 25. Porque eu não quero, irmãos, que sejam ignorantes deste mistério, para que vocês não fiquem presumidos em vós mesmos. Porque Israel está experimentando um endurecimento em parte, até que haja entrada à plenitude dos gentios, que subirá aqueles degraus. Aleluia. Ele diz no 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. E esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. No que diz respeito ao Evangelho, eles são inimigos por vossa causa. Porém, quando a eleição, no que diz respeito à eleição, eles são amados por causa dos patriarcas Jacó, Abraão, Isaac e Jacó. Se eles não existissem, nós não estaríamos aqui. Ele diz que ele os ama pela aliança com os patriarcas, mas através do Messias. Aleluia. E ele continua dizendo, 29 agora. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vocês também outrora foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles, assim também eles agora que foram desobedientes, para que igualmente eles agora alcancem misericórdia à vista da que vos foi dada. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia e graça para com todos. O que é que o Senhor está dizendo aqui? Sobre aparecer diante do trono de Deus. Ele está dizendo que haverá um remanescente. Em espanhol eles dizem remanescente. Que haverá um remanescente santo. E ele está dizendo, por exemplo, aqui, que quando ele está enviando Isaías para um povo endurecido, o coração deles está endurecido, o ouvido deles está surdo, os olhos deles estão cegos. Ele está dizendo que, entretanto, este endurecimento que foi um juízo sobre Israel
é em parte, não é total. Foca em mim, foque em mim. Ouça isso agora. Ele está dizendo que é parcial, é em parte, por pouco tempo, que ele endureceu o coração deles. E ele está dizendo: não fiquem confundidos. O povo de Deus já caiu, não tem como recuperá-los. Ele diz: se você olhar para a árvore de Judá, a árvore de Judá, todos olhem para mim agora. A árvore de Judá tem as raízes. E a raiz principal segura a raiz, as outras raízes. E então no solo. Agora acima do solo você tem o tronco. Mas aquele tronco se torna assim. Ele divide em dois. Porque ele está dizendo: um ramo foi cortado para enxertar outro. Para ser específico, para enxertar uma oliveira brava. Para enxertar aquela oliveira brava, que são os gentios, o ramo dos gentios foi enxertado. Então ele começa a sugar a seiva da raiz. Ele está sugando a seiva direto da raiz. Então está dando uma folhagem de avivamento. Então ele está dizendo: não se engane, não fique presunçoso, mas seja sábio. Por quê? Você é apenas uma oliveira brava que foi enxertado no tronco da aliança, do povo da aliança. Ele está dizendo: quão mais fácil, então, para os próprios ramos naturais serem então enxertados de volta. Ele diz: este agora é o avivamento nacional do Quênia. E as outras nações vieram para levar o avivamento daqui. Ele está falando a respeito da redenção nacional de Israel, do avivamento nacional de Israel. Ele está falando da salvação de Israel. E na salvação de Israel, ele está dizendo: olha isso agora, que todo Israel será salvo. Isto é maravilhoso. Apesar da queda. Então ele está dizendo que baseado neste remanescente, vocês precisam pegar uma coisa: que o endurecimento parcial de Israel aconteceu. E não é para sempre. Ele vai continuar até que um número específico de gentios seja salvo, e então suba os degraus e entre no céu. Então ele irá para Israel. Então virá a salvação, a redenção de Israel. E você pode ver que os mensageiros da salvação de Israel já estão aqui, os mesmos já estão aqui. Olha isso agora. Então ele está dizendo que Deus sempre teve uma semente santa, um remanescente santo, que permanece até mesmo na China.
E então no final, ele vai levantar o seguinte. Então, o que você tem é isto agora. Você tem a raiz. A raiz é a aliança abraâmica. Vocês se lembram quando Melquisedeque apareceu para Abraão? Isso é Gênesis 14, do versículo 17 em diante. Não vamos ler. Melquisedeque é Cristo. Melquisedeque é o Cristo pré-encarnado. Então ele é o Cristo pré-encarnado. Então, quando Abraão é ajudado por Deus e ele recebeu a vitória, quando ele vem depois da vitória, olha o tempo designado. Então Cristo aparece para ele antes de ter vindo. Então quando ele aparece para ele, ele apresenta os dons de pão e a taça de vinho. Ele veio para abençoar a linhagem da qual ele mesmo, Cristo, viria. É como se você soubesse que você vai ter um jantar nesta noite. Mas você conhece a incapacidade daquele lugar. E então agora, você decide ir antes e fazer algumas ajudas lá, alguns arranjos. Colocar algumas Coca-Colas na mesa. Eu não vou dizer novamente. Eu não vou repetir. Eu ouço conversas em todo o globo. Eu ouço coisas que é dita lá do outro lado, dentro dos escritórios. Eu não vou dizer Coca-Cola de novo. Então você põe algumas bebidas lá. Então você compra a comida e quando eles chegam já está tudo pronto. Por desígnio. Então Cristo vem. O Cristo pré-encarnado, Melquisedeque. Então Melquisedeque vem. E olha o que ele apresenta. Ele apresenta o pão eucarístico, o pão da Santa Comunhão e o vinho. Você pode dizer que ele entrou pelo pão e o vinho. E ele partiu pelo pão e pelo vinho. Ele entrou pelo pão e pelo vinho. E ele saiu pelo pão e pelo vinho. Aleluia. Quando ele disse: eu não beberei do fruto da vinha novamente até que eu entre no reino. Olha a entrada do Cristo, a entrada do Messias. Então ele representa o pão que seria quebrado na cruz. Muito profético. Então ele apresenta a taça do sangue. Então ele abençoa a linhagem e então ele vai embora. Então isso é muito poderoso. Então, esta é a raiz. Esta é a aliança abraâmica. Esta é a seiva.
Esta é a seiva que os dois ramos, os gentios e os judeus, estão bebendo. Então vocês estão vendo isso agora. Esta agora é a seiva que flui dele. Por isso que ele pergunta: você bebe a seiva? Afinal, quem te sustenta? É a raiz ou você que sustenta a raiz? E ele está dizendo que agora um ramo está na oliveira e ele está brotando. Ele está dando folha. A folhagem está brotando. Ele está florindo. Você vê a nuvem do Deus de Israel aqui. Você vê os profetas de Israel andando ria. Você vê os dois profetas de Israel aqui. Você vê os aleijados levantados pelo Deus de Israel aqui. E então ele diz que o arrebatamento está próximo. Mas eles estão apenas esperando por este último gentio para receber Cristo e entrar. E então a porta fecha para a igreja dos gentios. Então ele vai se ocupar da redenção de Israel. Então, como é que isso está relacionado com o remanescente santo de Deus? Abram comigo no livro de Zacarias 13. Quantos estão gostando deste evangelho? Muito obrigado, meus filhos. Vamos então levar este evangelho, porque o tempo vai chegar onde vai ser muito difícil pregar isto. Aleluia. Zacarias capítulo 13. Antes de irmos ao 13, podemos ir para o 3? Zacarias. Aleluia. Jesus é Senhor. Os aleijados estão andando em grandes números. E como eu disse, que alguns de vocês vão entrar nos seus ônibus. Então, quando você vai pegar a sua criança aleijada, você vê ela andando. Vocês estão vendo crianças aleijadas levantando ainda. Aleluia. Que avivamento massivo, maravilhoso. Totalmente livre. De graça, nada foi pago. Aleluia. Vamos continuar com o evangelho. Zacarias capítulo 13, eu vou ler de 1 a 5. Ele diz: então ele me mostrou Josué, o sumo sacerdote, diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para acusá-lo. E o Senhor disse para Satanás: o Senhor te repreende, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Este homem não é um tição tirado do fogo? Versículo 3. Ora, Josué estava vestindo vestes sujas e estava diante do anjo do Senhor, aonde vocês estão indo. Os anjos que estão ministrando diante dele, os serafins, os anjos da purificação. Ele diz: então o anjo disse para aqueles que estavam diante dele: tirai-lhes as vestes sujas.
Então ele disse para Josué: eis que fiz passar de você o teu pecado e tirei a tua iniquidade. E agora eu tirei as suas vestes sujas. Então não importa mais. Não importa de onde você veio, de que província você veio. Não importa mais de onde você veio, de que país você veio. Não importa. Se você veio de Milão, de Canberra, se você veio de Estocolmo, as vestes, o uniforme do céu que eu vi eles vestindo, é só isso que vai importar. E os anjos da purificação, os serafins de Yahweh, os mais elevados anjos de Deus, a estirpe mais elevada, eles pegaram a brasa viva. Eles pegaram aquela pinça e foram até o trono da misericórdia, o propiciatório. E eles pegaram o fogo ardente, o sacrifício de sangue, e tocou nos lábios de Isaías. Eles não disseram: veja, isso te queimou. Não. Eles falaram: tocou. Tocou. Então, ele instrui os mesmos anjos de purificação para tirar as vestes sujas de Israel, de Josué. Joshua aqui significa José, a nação sacerdotal. Josué é a nação dos primogênitos. Quando ele tira as vestes sujas, agora ele dá para Josué. Vocês se lembram daquele filho que estava alimentando os porcos? Em Lucas 15. Aquele filho perdido, o filho pródigo. E ele foi lá para fora, em drogas, prostituição, nos bares, e gastou toda a herança do pai. E depois que acabou o dinheiro deles, as mulheres fugiram deles. Então agora ele teve que se esconder nos chiqueiros para dar comida aos porcos, e suportar o fedor e comer a comida dos porcos. Então ele começa uma jornada. Ele começa uma jornada de volta do primogênito que ainda está neste endurecimento parcial que está acontecendo agora. Israel. Deixe-me dar neste conceito aqui. Quando ele estava lá naquela circunstância, comendo comida de porcos, e então ele vem, então o pai o vê, então agora o pai dele tem compaixão, misericórdia e graça, e ele instrui aqueles que ministram, aqueles que estão diante dele, e ele diz para eles: tire as vestes sujas deles
e dê a ele vestes ricas, vestes purificadas, vestes gloriosas de eternidade, para que ele possa entrar no reino. Então vocês entendem? Ele está falando a mesma coisa. Então aqui você vê os serafins, a classe mais elevada de anjos, no trono de Deus, onde vocês querem entrar e ir adorar. Naquele lugar, os serafins foram instruídos. Eles foram instruídos para tirar as vestes sujas de Josué, a nação sacerdotal, e colocar vestes preciosas e ricas. Então, depois disso, ouça a igreja. Igreja de Cristo, alguém se lembra? Depois que Isaías é purificado do pecado, o pecado é purificado com uma brasa viva. Então Isaías recebe a comissão de Deus. Josué também teve a purificação e agora recebe o comissionamento de Deus. Então ele disse para Josué: veja, eu tirei o teu pecado e eu pus vestes ricas em você. Então eu disse: coloque um turbante limpo na cabeça dele. O turbante é o símbolo do sacerdote. E é por isso que Satanás, eu sei de uma igreja que está usando vestes sujas. As suas vestes sacerdotais estão sujas com o homossexualismo no púlpito, abortos, imoralidade, evangelho do engano, da prosperidade, falsos profetas, falsos apóstolos. Eu sei de uma igreja nesta era que também apareceu, e o diabo apareceu junto dela, ao lado dela, para clamar direitos legais sobre aquela igreja, para reclamar todo direito sobre ela. É isso que o diabo faz. Ele vem e marca você com a marca de Satanás. Então, quando você está adorando, ele vem te lembrar. Vamos imaginar, você está pregando. Você não pode repreender o pecado. Lembra o que você estava fazendo ontem à noite? Então, o diabo literalmente reclama os direitos sobre a igreja por causa da apostasia. A apostasia, a definição clássica, significa abandonar Deus. Ou você pode dizer ateísmo clandestino na igreja. Ateísmo dentro da igreja. A igreja não acredita mais em Jesus. Então, ele está dizendo: eu vou te dar uma igreja aqui, que era o que Isaías estava fazendo. Mas em Zacarias 13, depois do versículo 9, do versículo 7 ao 9, ele diz: desperta, ó espada. Zacarias 13. Zacarias 13, versículo 7. As vestes da qual estou falando. Eu não disse. Zechariah 13:7.
Essas são as vestes de linho finíssimo, resplandecente e puro, que é a igreja, que são os eleitos de Deus, a igreja santa, veste essas vestes e sobe os gloriosos degraus, a entrada da igreja no reino do céu. Linho finíssimo, resplandecente e puro. E aqui ele diz: desperta a espada contra o meu pastor, contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas eu volverei a mão contra os pequeninos em toda a terra, diz o Senhor soberano. 2/3 delas serão eliminados e perecerão, mas 1/3 parte restará na terra. Mas esta 1/3 ficará sobre a terra. Eu farei passar este 1/3 sobre o fogo, e a purificarei como se purifica a praia, e a provarei como se prova o ouro. E ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, e direi: é meu povo. E eles dirão: o Senhor é o nosso Deus. Aleluia. Então ouça agora: o remanescente, a semente santa na terra. Ele está dizendo que este 1/3 vai ter que passar pelo fogo de novo e ser purificado para remover as impurezas do ouro. Ele tem que purificar até mesmo aquele 1/3 vai ter que passar novamente pelo fogo. Então, depois disso, depois que ele os passa pelo fogo, então ele diz: eles agora serão puros como ouro. Ele vai testá-los como ouro e vai refiná-los como prata. Este 1/3. E ele está dizendo: